14 horas e 30 minutos desta sexta-feira, dia 8 de novembro de 2019. Começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a acupuntura e a medicina tradicional chinesa, que são minhas especialidades clínicas, e busca unir essa medicina ancestral chinesa, tibetana e ayurvédica, com o que há de mais moderno na área da medicina, da terapia, da psiquiatria, da psicologia, da odontologia e por aí vai. O programa Salutes foi originalmente criado em 2009 pela AltV, onde até hoje acontece toda segunda-feira às 13 horas, toda segunda-feira às 13 horas, para ser esse resgate. Portanto, em junho passado, junho desse ano, de 2019, completamos 10 anos ininterruptos no ar. Agora, falamos ao vivo pela TV Guarulhos, canal 3 da NET, pelo site www.tvguarulhos3.com.br e pela minha página, se o Jonas conseguiu compartilhar, minha página do Facebook, João Carlos Baldan. A partir de agora, teremos 1 hora de programação aqui na TV Guarulhos, sendo que a primeira meia hora também será apresentada pela TV Aberta, em São Paulo, canal 9 da NET, canal 186 da Vivo Analógico e canal 8 da Vivo Fibra. Geralmente na TV Aberta, a nossa primeira meia hora é exibida às quartas-feiras, geralmente às 11 da manhã. O Salutes, eu lembro, também é apresentado às segundas-feiras, às 13 horas, também ao vivo pela AltV e também com transmissão simultânea pela minha página do Facebook. João Carlos Baldan é o nome da página do Facebook. Próxima segunda nós vamos falar sobre ozônio. Eu tenho o prazer de receber o Vilfredo, que é um fabricante de máquina, mas ele é um grande especialista desse assunto. Eu já tive aula dele num curso em Curitiba e ele realmente é um grande conhecedor do O3. Para quem está sintonizando pela primeira vez, meu nome é João Carlos Baldan, sou formado em acupuntura pela Associação Brasileira de Acupuntura, a ABA, desde 2000. Lá na entidade eu fui professor do curso regular de formação e também diretor da entidade. Tenho pós-graduação com título de especialista em psicopatologia pelo Instituto de Psiquiatria, o IPQ, do Hospital das Clínicas, da Universidade de São Paulo. Essa especialização eu fiz em 2005, concluí em 2005. Para dar aulas de acupuntura, eu também fiz pós-graduação em acupuntura e ciências clássicas chinesas pelo Instituto Brasileiro de Acupuntura e Homeopatia, o IBRAU, e pela Faculdade Dr. Leão Sampaio. Além disso, eu tenho participado de diversas palestras e cursos sobre florais quânticos, florais frequenciais, pós-graduação em Física Quântica e Biorressonância Aplicada à Saúde, e agora estou fazendo a segunda turma do curso de extensão universitária em Física Quântica e Medicina Energética, promovido pelo Instituto BEM e pela Nova Ciência, que são os patrocinadores do nosso programa Salutes, aqui na TV Guarulhos. O Brasil tem alguns títulos de campeonato que a gente poderia não realmente participar. Várias coisas, né? Entre eles algum título de incidência de depressão na América Latina, mas hoje um triste título de campeão, de campeonato. Nós somos os campeões em cesáreas, aquela cirurgia que eu não sei bem como começou, a entrevistada de hoje vai explicar direito, mas parece que foi um suíno, que teve um médico que teve que fazer um parto ali na hora, com risco e tal, mas enfim, nós somos campeões em cesáreas. Eu tive uma época no curso da ABA, tem um grande monge, ele é um monge japonês, mas é ligado a um monge do taoísmo, mas do taoísmo japonês. Ele conta uma lenda tibetana quando o homem e a mulher estão produzindo um novo bebê, em que há a conjuminação ali do espermatozoide com o óvulo, é como se o espírito viesse pelo espaço, numa área muito escura, e chegasse no planeta e visse várias luzinhas piscando nesse planeta, que seriam os casais ali, produzindo um novo ser,
E ele que, por afinidade, buscaria uma daquelas luzinhas para ele poder se chegar a essa luz. E aí, por afinidade, ele buscaria essa luz para cumprir a sua existência aqui no planeta Terra. É uma visão absolutamente poética, religiosa, que eu admiro e respeito muito, mesmo porque a pessoa que ensinou com muito mais mérito do que eu falou com isso durante um bom e longo tempo. Querendo dizer, inclusive, que por intermédio desta da infusão do espírito na matéria, né, ele já está praticamente escolhendo os pais, né, ou seja, escolhendo todo o seu karma familiar, que é conjuminado com a hora do nascimento. E a astrologia correta fala que, a partir do ascendente que a pessoa nasce, a lua, toda a conjuminação astrológica e cósmica vai fazer com que essa pessoa tenha determinadas tendências para cumprir um determinado destino. E aí nós vamos lá e falamos assim, bom, então vamos lá, vamos mais ou menos, deve estar mais ou menos pronto o bolo, vamos cortar e tirar do forno, né? Esse horário, porque é mais fácil para a cozinheira, mais fácil para o zelador, né, para a faxineira, então vamos cortar esse bolo aqui a hora que meio cru, meio mal passado. E isso nós somos campeões nisso, né? Eu sempre fui um crítico feroz, né, dessa operação cesárea, porque facilita tanto a vida do médico quanto da mamãe que não quer ter trabalho, e aí se modifica toda uma questão da natureza, toda uma questão do fluir da própria existência. Eu sempre fui um crítico contumaz da cesárea. E para falar sobre esse assunto, se eu tenho razão ou não, eu tenho o prazer de receber aqui hoje a doutora Priscila de Macedo Viana Pirro. Acertei o sobrenome. Acertou. Muito boa tarde, doutora Priscila. Boa tarde. É um prazer recebê-la aqui. Obrigada. Doutora Priscila é médica, ginecologista e obstetra, e nos últimos 13 anos tem estabelecido estudos na ligação mais profunda da mãe com o bebê, essa relação do parto. É só o parto, é só a mãe, ou o filho, o bebê também participa, ele também faz parte do parto, óbvio, né? Faz parte do parto, enfim. Para falar desses temas todos, dessa questão, desse campeonato do Brasil, a doutora Priscila veio de Niterói, atendendo um convite nosso para tratar desse assunto. Muito obrigado pela sua vinda, seja muito bem-vinda, doutora. Nada, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar tratando de uma questão tão de saúde pública, quase. Né? Saúde pública. Saúde pública. Por que saúde pública, doutora Priscila? É porque, a longo prazo, a repercussão da cesariana, né, eletiva, vai corroborar com o aumento de todas as doenças crônicas que a gente tem hoje. Né? Eu tenho razão de ser crítico? Tem, toda razão. Toda razão, e eu fico até feliz de ver que mais pessoas corroboram com isso e lutam por essa causa dessa forma. Eu lembro, não sei se eu estou correto ou não, que a questão da cesárea foi um açougueiro que fez com um porco, isso? É verdade isso? Que ele era um porco que tinha passado ia ter um problema de parto, aí ele pegou um machado, abriu a barriga da porca, é isso mesmo? Não sei exatamente como começou a cesariana nos animais, essa questão eu não sei. Eu sei que a cesariana ela começou, tem uma relação muito grande com a guerra, né? Com as guerras, com a necessidade de fazer partos rápidos por causa da guerra. Da guerra. Né? O que eu conheço historicamente da parte da cesariana do surgimento, tem muito a ver com a guerra, né? E aqui no Brasil? E depois com a medicalização, com a hospitalização, né, com o surgimento das tecnocracias, das tecnologias médicas, a hospitalização, porque o parto sempre foi um evento domiciliar feminino, né? Uhum. Olha, tem algumas pessoas já assistindo aqui, a Rebeca, Paulo Cineide, a Denilze Ullman. Olá, boa tarde. Estou guardando os meninos aqui. A gente não faz cesárea, mas também podemos tratar dos assuntos das nossas mulheres, das nossas companheiras. Aqui no Brasil, a cesárea começou a ser desenvolvida a partir de quando, doutor? O grande número de cesáreas tem umas 2 ou 3 gerações, uns 60 anos mais ou menos, que a gente começou a virar essa chave, né? Até um pouco menos do que isso. Até a geração das minhas avós, a gente ainda ouve que tiveram muitos partos em casa. A minha avó, por exemplo, teve 8 filhos em casa. Né? A gente ainda ouvia muito isso de ter filho em casa, ainda não ia para o hospital.
Depois da hospitalização, com toda a questão da violência obstétrica e do que começou a acontecer nos hospitais, começou-se a ter muito medo do parto normal, né? A mulher começou a não se apropriar mais daquilo, ela perdeu a propriedade do parto, o parto passou a ser uma atividade médica, e o domínio sobre esse evento começou a gerar medo, angústia, ansiedade, sofrer violências, e ela começou a não querer mais viver isso. Né? E aí começou aquela história, não, você vai ter normal, você tem um plano de saúde, vai ter uma cesárea, para que você vai passar por essa violência toda? Para que você vai passar por toda essa dor? Na verdade, a violência é o contrário, não é, violência doutora? ao contrário, mas a princípio, o que se pensava era só da violência de ter parto em casa. De ter parto em casa. Né? Ou da violência hospitalar, no caso do médico falar, fazer muitos toques, amarrar a paciente, né? Porque a gente sabe que hoje que a mulher precisa ficar livre para andar, para seguir o seu instinto. O parto normal mesmo, o parto normal com respeito à fisiologia, não é o normal até que a gente aprendeu nas faculdades, né? Que bota a mulher na horizontal, na mesa, que facilita, na verdade, o médico ver o bebê. Aquela posição não é para a mãe. É para o médico. Aquela posição é para o médico, é para facilitar o acesso ao médico ao bebê. Não tem nada que aquela posição corrobore para facilitar o parto. Então, a instrumentalização, a hospitalização e todo o que aconteceu em torno do parto no hospital tirou a mulher do seu instinto, tirou a mulher da fisiologia, tirou a mulher do seu conforto e ela começou a não querer viver essa experiência. Tirou a mulher da própria feminilidade de que o parto faz parte da própria natureza. Porque aí você está falando da questão da mesa, obstétrica, né? Dessa questão da posição na hora do parto, quer dizer, e o parto de cócoras que se fazia ancestralmente, os indígenas, a cócoras de fato não é mais favorável? Excelente, o parto de cócoras é uma das melhores posições, a verticalização, o parto de 4 apoios, né? Como os outros animais, os quadrúpedes, alarga a pelve, facilita muito o parto, né? Então as mães elas procuram instintivamente, bebês grandes, as mães instintivamente procuram a posição de 4 apoios, a verticalização, a posição de cócoras. Isso se perdeu com a hospitalização. Consequentemente, ela passou a viver partos mais violentos, mais fora da sua natureza, ela começou a também não querer viver essa experiência e o número de cesáreas aumentou por um conjunto de fatores. Era conveniente para os médicos, era conveniente para as mulheres, e a gente surgiu com esse boom de cesariana aí, desrespeitando completamente a natureza e a fisiologia da mulher e do nascimento, né? Inclusive, uma figura que eu gosto muito, que eu tenho uma dificuldade para trazer ao nosso programa, é exatamente a figura da doula. É doula, né? Doula. Uhum. Que é uma parteira. A doula. O que é a doula? Então, a doula é uma acompanhante da mulher para dar essa segurança. A função dela é ter apoio psicoemocional, né? Dar apoio tanto físico quanto emocional para o parto. Ela não tem obrigação de conhecer nada de tecnologia, de ciência, de medicina. Ela está ali para servir de apoio. De apoio. Porque os partos, eles eram eventos femininos, né? Onde uma mulher apoiava a outra. A mulher que já viveu aquela experiência vai lá ajudar a outra. Não, você consegue, vou te dar apoio, anda para cá, anda para lá. Então, esse suporte começou a se ver necessário, principalmente no modelo hospitalar, onde a mulher chega num hospital em que ela não conhece ninguém que vai estar fazendo o parto dela, não sabe o que esperar, a maioria dos médicos e da enfermagem também não dá atenção, e ela fica lá sem apoio, sem suporte, e a chance dela pedir uma cesariana ou pela insegurança, pelo medo, e aí vem toda a descarga hormonal relacionada à adrenalina e ao medo bloqueando o trabalho de parto, a taxa de cesariana acaba aumentando muito. Então, sempre que a mulher ela se sente mais segura, ela se sente mais empoderada, ela se sente mais dona do seu próprio parto ativa, como qualquer animal, quando ela se sente segura, ela consegue parir, né? Sempre que a mulher se sente segura, ela consegue parir. Qualquer animal, qual é a necessidade básica para um parto? Se sentir segura. É um momento na natureza de extrema vulnerabilidade. Qualquer animal grávido, né? Qualquer animal prenho, que esteja prenha, a égua prenha, ela é muito vulnerável. Ela em trabalho de parto, ela é extremamente vulnerável. Vulnerável no sentido psicológico, metabólico? Todos eles. Ela é vulnerável para um predador, na natureza. A grávida ela é vulnerável para um predador. Então, ela se retira... Ela se retira, exatamente. E aí o que acontece? Ela se retira, ela vai para um cantinho, ela vai para um escurinho, ela procura um lugar de segurança para poder
parir, para que essa fisiologia aconteça. Se ela se sentir insegura, ela libera adrenalina, adrenalina bloqueia a ocitocina para a contração, porque ela precisa fugir, isso é na natureza, né? Sim. Então, se eu Mas vejo um isso acaba, predador... mas isso acaba acontecendo na hora do parto, no hospital, cheio de luz, cheio de anestesia, cheio de médicos, os Exatamente. caras com equipamento, quer dizer, uma atividade absolutamente natural, que existe há milhões, desde que o mundo é mundo, todas as espécies se reproduzem e fazem a seu partejar. De repente virou uma atividade que precisa de 500 médicos com luvas, oxigênios, computadores, ultrassons, um E ela ambiente começou, inóspito. e ela começou a acreditar que isso realmente é um perigo, que isso realmente é inseguro, que isso realmente precisa de muita tecnologia, isso ficou embutido na mulher. Com isso, ela não se sente segura, não se sentindo segura, ela não consegue ter o bebê fisiologicamente. Por isso a gente tem partos tão longos, por isso a gente tem tantas distócias, por isso que a gente tem, mesmo nos partos normais que a gente tenta fazer hoje, né, tentando reverter um pouco isso, partos tão complicados, porque ela quer, mas ela ainda se sente insegura. Todo mundo fala que é perigoso, todo mundo fala que... Da onde vem essa cultura de que parto é perigoso? Que se não estiver no hospital, corre esse risco de vida, doutora? Pois é, veio essa cultura que é interessante por vários fatores, é interessante economicamente, é interessante para controle de uma medicina paternalista, uma medicina que quer controlar a mulher, né? Então, para você controlar, a melhor forma é o medo, né? O medo é um excelente mecanismo de controle. Então, colocar medo numa coisa que era natural e fisiológica foi a saída para resolver isso. E acaba que as mulheres não conseguem mais parir. O Ronaldo Cardoso, o homem aqui assistindo ao nosso programa, pelo menos, né? Maria Tereza Kern, Denise Uma, boa tarde, Flávio Alonso de Magalhães, Kenji Honda, outro homem também. Os homens se manifestem, por favor, porque embora não parimos, né? Fazemos parte dessa natureza ligada às mulheres nesse importante momento em que eu vejo a medicina fazendo esse tipo de atitude, esse tipo de ação, doutora Priscila, como uma retirada de algo natural de um instinto. A mulher deixa de ter o seu próprio instinto maternal, que tem a ver até com a própria sexualidade, né? Sim. Prévia e posterior, né, ao fato da gestação, do parto. Tem algum... É uma violência, não é não, doutor? Ah, sem dúvida. É claro que aí as pessoas falam, mas desde que surgiu a cesariana e as intervenções, desde que o parto foi hospitalizado, a gente diminuiu a mortalidade materno-infantil. Isso é verdade. Isso é verdade, a gente diminuiu a mortalidade materno-infantil, porém a gente aumentou a morbidade a longo prazo, com esse excesso de cesáreas, né, alterando a microbiota, a flora, a inflamação e aumentando o índice de doenças crônicas a longo prazo. 30, 40 anos depois, você vai colher a repercussão daquela cesariana que você fez. A primeiro momento, você viu, nasceu aqui, não aconteceu nada. Tá vendo? Qual é a diferença normal cesárea? Nasceu aqui, pronto, resolvi. Uma baita de uma cicatriz no ventre em que pega 3 meridianos, né? O vaso concepção, meridiano e o meridiano do rim, e ainda um pouco, se não de acordo com a extensão da cirurgia, também do baço pâncreas. Você tem uma intersecção nesses meridianos e também tem um limite, né? Outro dia eu estava vendo um artigo, tem um limite para que as mulheres possam ter 3 cesáreas, 4 cesáreas, porque abre e fecha, parece zíper, né? Não é assim, né, doutora? Vai ficando fibrose em cima de fibrose, né? O tecido, ele precisa se regenerar, ele não se regenera 100% igual ao anterior, e aí vai aumentando as aderências, vai aumentando o risco a cada cirurgia, né? A cada cirurgia aumenta mais o risco, né? Então, hoje, uma mulher que teve uma cesárea hoje, a gente preconiza que ela tente um parto normal no próximo, para evitar essa sequência de cesarianas, aumentando o risco para a mãe e para o bebê, risco de ruptura uterina, de acretismo placentário e de muitas outras complicações. Estamos entrevistando no programa de hoje, desta sexta-feira, a doutora Priscila de Macedo Viana Pirro. Ela é médica, com especialidade em ginecologia e obstetrícia, tem falado, tem pesquisado, tem estudado, feito vários cursos para estabelecer, estudar melhor essa ligação da paciente, né, da mãe, com o próprio filho, né? Tem várias concepções na questão de quando nasce a consciência espiritual, quando nasce o espírito, inclusive algumas correntes das quais eu não concordo, que são
favoráveis ao aborto, que eu também não concordo, mas enfim, para mim, eu particularmente entendo que quando há a conexão do espermatozoide com o óvulo, ali já tem vida, portanto, se tem vida, tudo que tem vida já tem alma, tem espírito, não tem vida, o espírito chega depois, né, de nave espacial, né, que cai depois que o bebezinho está pronto, essa é a minha concepção. Qual é a sua, doutor? Eu concordo, eu acho que a vida só não vai acontecer se você interromper, né? A partir do momento em que fecundou, Já tem alma e tem espírito, já tem concorda? alma, já tem tudo ali, só não vai à frente se nós interferirmos, né? Sim. Então era uma vida que ia começar, então... De qualquer sem maneira dúvida, já de tem qualquer alma maneira, e, já tem e espírito alma, acho que naquele sim. momento. E essa questão da gestação, eu discutia isso muito na adolescência com amigos, filósofos e tal, e falava isso, puxa, a mulher tem um grande mérito. Qual? Ela se divide, né? Ela consegue gerar dentro de si uma nova vida que é um pedaço dela que se torna autônomo. E aí dá uma grande inveja aos homens, né? Fala, caramba, eu não consigo fazer isso, né? Afinal de contas, a mulher tem esse poder de gerar dentro de si uma nova vida. Depois atrapalha na educação, né? Porque depois que pior que mãe é sua avó, né? Eu costumo brincar lá que na psicopatologia eu falava isso. Porque mãe mima demais e a avó mima muito mais, né? Então, pior que mãe, só avó, na brincadeira, obviamente, com certo cunho de verdade em relação a isso. Mas é um poder absolutamente feminino, esse de partejar, né? Sair de um pedaço de si mesma, uma nova vida. Você tem 2 filhos e é um grande poder ter esse mérito. Conta um pouco da tua experiência desses partos seus, doutor? Os meus partos foram cesariana. Os 2? Os 2 cesariana, porque, na verdade, eles foram até um grande trampolim para que eu me envolvesse tanto nessa questão da mudança e do paradigma. Do pró-parto natural. Pró-parto natural. A primeira menina, 11 anos atrás, porque tá passando da hora, né? Existe tá isso passando mesmo? da hora, tá passando Existe da isso hora. mesmo? Passou e da tá hora. passando da hora. Eu não vi um médico, eu não vi um ginecologista, nenhum obstetra acertar. Eu não sei se vocês não sabem fazer conta. Nunca, nunca. Meu filho não, era para nascer dia 28, nasceu dia 3. Todo mundo fala, não sei o quê. E eu sabe o que eu falo, olha, 15 dias antes. Por quê? Porque os médicos não sabem fazer conta, né? Acho que eles só aprendem biologia, não sabem matemática. Por que nunca acerta? Porque existe uma probabilidade, né? A data provável do parto é um intervalo de 2 semanas para mais, 2 para menos. A gente não tem como acertar exatamente a data. Mas a questão é que essa data virou um número cabalístico de fim da gestação. E ela não é o fim, ela é o meio da probabilidade estatística de nascimento. Então, essa DPP, essa data provável do parto, ele é o auge onde frequentemente ao redor, 2 dias para mais, 2 dias para menos, acontece o parto, mas ele pode ir um pouquinho depois, um pouquinho antes. Mas as pessoas começaram a usar essa data como o término, e não é o término. Alguns bebês precisam de mais tempo. Aí vem mais uma vez a individualização e a humanização do parto, é principalmente uma questão de individualização. Então a gente não pode botar que todo mundo vai nascer na mesma data. Então ficou esse terror psicológico, e eu, mesmo sendo médica, já ginecologista e obstetra, é muito difícil no momento que você está hormonalmente frágil, você lutar contra isso e arcar a responsabilidade de bancar alguma coisa, né? Então, eu acabei optando por fazer cesariana por medo. É o que sempre fazem com a gente, né? Antes de encerrar essa primeira meia hora, eu vou aproveitar a presença do presidente Fernando Treza aqui visitando o nosso programa. Inclusive, está prometendo a gente para ir para Skype. Parece que é hoje que você anunciou a data, é isso? O Fernando Capo Treza. Antes de encerrar a nossa primeira meia hora, eu vou pedir para o Jonás, porque nós temos uma dupla aqui bíblica, Jonás e Lucas, colocar para o Jonás, colocar os nossos GCs das mídias, www.jcbaldan.com.br é o nosso site, as mídias sociais, Instagram, @jcbaldan.acupuntura. Este programa Salutes, os 10 anos da UTV, mais um ano e pouquinho aqui na TV Guarulhos, estão disponíveis em 2 canais do YouTube, João Carlos Baldan, que é meu nome, e o Além de Agulhas. Além disso, tem a loja.jcbaldan.com.br, tem todos os equipamentos da Nova Ciência, os equipamentos que nós usamos no nosso consultório, ProSync, Lib Laser, Hidrovitalis,
Potentizer, tem todos os equipamentos ali, com a súmula, com todas as explicações de cada um deles. Tem mais GC, tem os do curso da Nova Ciência, tem 300 pessoas ao vivo e mais uns 300 EAD, informações pelo 95687-5835, 95687-5835 e o 3904-9832, falar com a Gracinha da Lauren. E para marcar consulta comigo é o 97719-2266. Pois bem, nós estamos encerrando essa primeira meia hora. Eu estou me perdendo aqui totalmente, com tanto papel aqui, tudo informatizado. O estúdio aqui está maravilhoso. Parabéns aí à presidência e o Evandro, que está arrumando o nosso estúdio, que está ficando tudo de primeiro mundo aqui. Já era bom, está ficando melhor. Eu quero encerrar aqui convidando o pessoal da TV Aberta a nos assistir ao vivo toda sexta-feira, às 14h30, pela TV Guarulhos e pela página do Facebook João Carlos Baldan. Muito bem, dando continuidade ao programa Salutes desta sexta-feira, dia 8 de novembro de 2019, temos o prazer de receber a doutora Priscila de Macedo Viana Pirro, médica ginecologista, obstetra. Nós estamos falando de um triste campeonato brasileiro, nós temos um título péssimo que é campeão em cesáreas. Nós vamos fazer um outro programa em breve, vou fazer um programa com a doutora falando da importância do parto natural para a microbiota do bebê. Distúrbios de microbiota no adulto ocasionam, entre outras coisas, as doenças chamadas autoimunes, como artrite, artrose, diabetes, esclerose lateral e outras. É um tema absolutamente importante. Mas hoje nós estamos falando desse crescimento absurdo, desse título de campeonato que o Brasil detém, que é o de campeões de operações cesáreas. Também tem uma coisa que facilita muito a vida, né, doutora? Tanto do médico, que não tem que ficar de plantão, esperando o bebê encaixar na pelve para poder fazer o parto, quanto para a mãe também, que não quer também passar por isso. Ah, não, né? Ela é executiva, ela é secretária, tem que trabalhar, né? Tem outros filhos. Não dá para ficar 7, 8 horas esperando um bebê nascer por si só. Tem isso também, né, doutora? Tem. Nós ainda temos muitas mulheres que não querem sentir dor, que não querem passar pelo trabalho de parto, mas eu acho que uma boa parte disso é pela ignorância da repercussão disso a longo prazo. Se você pergunta para uma mulher por que ela quer normal, por que ela quer cesárea, a maioria das mulheres não tem conhecimento suficiente para embasar a sua decisão. Então, hoje virou cesariana, não tem diferença nenhuma, para que eu vou sentir dor? Exatamente. Então, eu vou fazer cesárea, não faz sentido eu sofrer, para quê? Eu marco data, marco a hora e vai dar no mesmo. A criança saiu do mesmo jeito. Hoje em dia, as cirurgias são extremamente seguras, o risco de cesariana é baixíssimo, realmente é muito baixo. O hospital que eu trabalhava, quando eu fui entregar um projeto de parto normal lá, não, vamos aumentar o número de parto normal. Aí eu falei, Priscila, para que você quer aumentar o número de parto normal? Para diminuir complicação, mas a gente não tem complicação. A taxa é beira zero. A gente é tão especialista em cirurgia que a gente realmente tem uma complicação próxima a zero. Então, para que eu vou fazer parto normal? Um negócio que vai dar trabalho para o hospital, que eu vou precisar de mais recursos, que vai ocupar uma sala cirúrgica mais tempo, né? Por 12 horas, que vai fazer uma lambança danada, eu vou precisar de mais... Não tenho interesse nisso. Então, além de não ser um interesse econômico, porque as maternidades estão fechando em São Paulo, eu não sei, fecharam acho que mais do que 13 maternidades em São Paulo. Viável, economicamente inviável a maternidade, né? Além de ter um problema econômico, ainda tem a questão das mulheres que não têm noção da repercussão de uma cesariana, nem para elas e nem para o bebê, né? E optam por cesariana porque desconhecem a importância, né? Então é difícil quebrar isso. Então eu acho que o primeiro passo, a primeira violência, a gente fala muito de violência obstétrica, mas a primeira violência acontece em negligenciar a informação. Você reter a informação, isso é a primeira violência que acontece. Isso é um grande problema, eu vejo, não só na área obstetrícia, né? Em todas as áreas. Às vezes as pessoas chegam no meu consultório, eu falo, já chegam com um diagnóstico ou com uma patologia, diga-se lá, quem deu aquele tipo de informação, e aí a pessoa fala, não, mas eu acho que já me falaram, me disseram que isso é bom. Ah, quem falou? A minha vizinha, ela é médica? Não, é manicure.
Bom, você vem ocupar o meu tempo com a opinião da sua vizinha, que é uma manicure, para falar um absurdo desse. Quando vai na área médica, é principalmente muito mais difícil, porque tem toda essa questão econômica. Eu tenho meu filhote, que é colega nosso, é ortopedista hoje, o mérito todo da mãe dele, né, seja feita a verdade que seja feita, ela ficou 11 horas em trabalho de parto. Quando estourou a bolsa pela manhã, eu estava trabalhando, fui receber a notícia, a gente foi para o hospital e o médico esperou 8 horas, ainda ele queria fazer a cesárea, ela relutou em não fazer. Ele teve que fazer uma super força, ele teve que, além de encaixar na pelve, ele teve que forçar as pernas para que a cabeça viesse e tal. E hoje tenho certeza absoluta que isso foi absolutamente importante na questão da formulação da psique e da personalidade dele. Sem dúvida. Estou certo ou estou errado? Sem dúvida. Pode sem falar dúvida. um pouco sobre isso, doutor? Sem dúvida. Assim, o nascimento é um momento de envolvimento mãe e bebê, de inundação hormonal que a gente atualmente ignora muito, né? Mas durante o trabalho de parto, os hormônios maternos inundam o bebê através da placenta e do cordão umbilical, e esse bebê, ele recebe isso. Então é um bebê que ele sabe que vai nascer por causa dos hormônios, ele tem consciência de que ele vai nascer. E ele pode, inclusive, escolher a hora, o momento que Exatamente. ele esteja mais pronto para poder nascer. E, na verdade, é o amadurecimento fetal que escolhe, é o bebê que escolhe realmente a data, né? É o aumento do cortisol que desencadeia uma cascata hormonal que faz com que a liberação diminua a produção de progesterona, aumenta a estrogênio, essa inflamação acontece e o parto acontece. Então, é o bebê pronto que diz, eu estou pronto para nascer, agora é o meu momento. É agora o meu momento. E aí ele se inunda com esses hormônios todos, e o hormônio é a ocitocina, que é o grande hormônio do amor, do vínculo, bem-estar, do afeto, né? Então, Michel Odan, que é um grande defensor do parto normal, ele fala que para mudar o mundo, nós temos que mudar a forma de nascer. Nós estamos nascendo sem inundação de ocitocina. Nós não estamos nascendo. Sem amor, né? O pessoal não está nascendo, está abrindo o zíper, né, doutor? Abrindo o Exatamente. zíper, abrir barriga e tirar o bebê de Estão dentro. sendo retirados, ejetados. A criança não sabe que vai nascer. Eu faço uma comparação, você imagina, né? Que você está deitadinho na sua cama lá com seu cobertorzinho, né? Você imagina que você está deitado no seu quarto com o cobertor, com a luz apagada, no quentinho lá. Daqui a pouco alguém vai, pá, acende a luz, te descobre, começa a gritar na tua cabeça. Né? É isso que a gente faz na cesariana. Você taquicardiza. Se alguém acende a luz e começa a gritar com você no quarto, você estava dormindo quieto lá. É um nascimento já estressante. Né? Ele não sabe, ninguém comunicou hormonalmente ou de momento nenhum que ele ia nascer. Já quando pelo menos entra em trabalho de parto, esse bebê foi comunicado hormonalmente, ele é inundado por aquilo tudo, ele sabe que existe algo que está acontecendo, ele é preparado para o parto, ele participa do parto, o feto ele é ativo durante o parto, ele se mobiliza na pelve, ele encaixa, tanto que tanto o bebê é um autor do parto junto com a mãe, que os partos de feto morto são muito mais difíceis, né? Natimorto, porque ele não participa. Nós estamos falando aqui ao vivo, em rede nacional, 5 segundos. Estamos, Fernando Treza Júnior, presidente da TV Guarulhos, hoje presente no programa Salutes, desta sexta-feira. Foi. Dia 8 de novembro de 2019. O Salutes, para quem não conhece, está sintonizando pela primeira vez, nós estamos falando em rede nacional. O Salutes é um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, a acupuntura em especial e a medicina tradicional chinesa, que são minhas práticas clínicas, juntando isso com a medicina quântica, a física quântica, o que há de mais moderno na área de terapia e saúde, qualidade de vida e bem-estar. Para nós, tudo isso é um sinônimo. Na verdade, terapias, qualidade de vida, bem-estar e saúde são sinônimos. No programa de hoje, nós temos o prazer de receber a doutora Priscila Piro. A doutora Priscila é uma médica obstetra de Niterói, Rio de Janeiro. Nós estamos falando de um título horrível que o Brasil dispõe, que é ser o campeão em operações cesáreas. Nós estamos discutindo aqui o quanto que a cirurgia cesariana
que pode ser um conforto para o médico, que não precisa acordar de madrugada para fazer um parto, por exemplo, ou esperar 7, 8 horas o bebê nascer, quanto para a mãe também, que ela tem medo de dor, medo de complicação de infecção e principalmente o medo da dor. Mas todo esse complexo da gestação, que se culmina na hora do parto, que é um momento muito único de integração mãe e filho, é absolutamente violentado, é uma violência por intermédio de um bisturi que abre a barriga ali, tira o bebê de dentro de um saco e coloca esse bebê na atmosfera. E a doutora Priscila estava explicando há pouco sobre as inflamações, a cascata de hormônios que faz com que o bebê, ele sim, determine a hora de nascimento. É isso mesmo, né, doutora? É ele que escolhe. Agora eu estou pronto, agora eu nasço, não é isso? É isso aí. É o bebê que desencadeia o aumento do cortisol fetal, pela adrenal fetal, que desencadeia uma resposta inflamatória materna e que vai desencadear, assim, a diminuição da progesterona, aumento do estrogênio e o parto em si, né? Liberação de prostaglandinas e ocitocina. Quer dizer, toda uma cascata natural de glândulas endócrinas, que é a integração mãe-feto, que faz com que haja dilatação. E isso começa com a produção do feto, né? Então é realmente o bebê pronto que diz a hora que ele tem que nascer. Rompendo a bolsa, se colocando desencadeando as contrações, se encaixando na pelve. A gente tem muito essa coisa de que a mulher pariu. Mas não é só a mulher que pariu. Esse feto, ele é ativo, ele é participativo, ele encaixa na pelve, ele muda de posição, ele procura, ele participa do parto. Né? Então ele é ativo ali, a gente estava falando, né? O natimorto, o feto morto, ele é muito mais difícil, um parto normal é muito mais difícil. Nasce, mas é mais difícil, porque não tem essa atividade, essa participação, essa interação do bebê. Então o bebê, ele quer nascer também. Né? A gente não pode esquecer disso, que foi o que você falou, né? Já é uma alma, já é uma pessoa, já é um ser que tem vontades, inclusive às vezes não quer nascer. Né? Quer esperar mais um pouquinho, até... mas não estava. Às vezes a gente vê que está tudo perfeito, parece que a criança não quer nascer. E tem que ter uma maturidade, né, de musculatura, de mobilização, de preparação da bolsa, da posicionamento, dessa cascata de hormônios. Quer dizer, tem todo um complexo natural da própria natureza para que aquele fato ocorra. Aí vem o interventor, né, um mágico, com o seu bisturi e a sua anestesia, abre um corte e interrompe a bolsa, quer dizer, não sabe nem se o bebê está pronto, se quer nascer ou não. E como dissemos na abertura do programa, segundo a lenda tibetana, né, de que o espírito vai buscando o casal, né, na hora do sexo, para que ele comece a ser engendrado do ponto de vista físico, fisiológico, metabólico, espiritual, inclusive. E aí vai lá e interrompe tudo isso como se fossem os deuses do hospital. O ser humano tem essa coisa de achar que é superior e que a própria natureza, né? Então ele acha que ele sabe o que está fazendo e que tudo que foi desenvolvido, toda a natureza, toda essa fisiologia, toda essa cascata, ele é capaz de intervir e fazer do jeito dele, vai ser até melhor, vai ser mais rápido, vai ser mais prático. A disputa com a natureza, do homem com a natureza, é algo que sempre encantou todas as civilizações, né? Se a gente vê isso desde os aborígenes, as civilizações mais antigas, o homem não que ele desafiasse, mas ele buscava conviver em harmonia no sentido de ter o domínio, entre aspas, mas utilizar os recursos naturais a favor, mas sempre com muito respeito, né? Se a gente pegar os indígenas, por exemplo, tanto da América Central, ou as civilizações antigas, os maias, os astecas, que não utilizavam encanamento, mas eles utilizavam nas montanhas a lei da gravidade para poder distribuir água e irrigar coisas, em civilizações tão antigas que já conheciam esses princípios, entretanto conviviam com respeito e veneração à própria natureza. Eu sempre brinco com o problema da ciência, principalmente a ciência médica, inclusive, mas a ciência de uma maneira geral, ela acaba se opondo às questões da natureza. E eu lembro que o empirismo, falamos aqui em outros programas, quando falamos e explicamos os métodos da acupuntura, que o empirismo se baseia na observação dos fatos. Só que os fatos precedem o observador. A quântica explica isso, né? A quântica explica que o fato só acontece porque o observador está olhando,
ele está observando, mas de fato poderia ser a realidade precede a observação. Quer dizer, o Sol se nasce todo dia, 5h45, todos os dias. Aí eu começo a observar e eu crio a lei. Né? Então tem a lei que o Sol se nasce todos os dias, 5h45. Então eu tenho que utilizar as leis naturais para que eu organize o meu próprio entendimento. Descartes, Newton, né, acabaram causando essa ruptura no sentido de querer modificar isso. Você, como médica, como é que percebe isso no sentido da medicina se opor à própria natureza, doutora? Não estaria na raiz das patologias, das doenças? Acredito que sim. Eu hoje, trabalhando com parto, então, a gente vê que isso é muito evidente, né? As consequências a longo prazo disso. Então, a repercussão para o bebê, a repercussão para esse indivíduo para o resto da vida, a repercussão para a mãe de uma cirurgia que acaba virando um campo interferente, é um bloqueio ali, né, local, as aderências, às vezes dor pélvica crônica. Então, é uma intervenção que ela tem o seu lugar, não é que a cesariana não tem o seu lugar. A gente tem que usar a tecnologia a nosso favor e não contra a gente. Então, porque eu falei, diminuímos a mortalidade materno-fetal, mas ela deveria ser usada para esses casos, onde existe risco eminente, onde realmente, que não representa nem 20% dos casos, né? 10%, 15% realmente são os casos onde a gente precisaria intervir, onde na natureza seriam fetos perdidos e teria complicação materna. Aí sim, para isso a gente deveria usar tecnologia, para quando ocorre indicação, para quando tem necessidade, e não eletivamente para todo mundo, interferindo na natureza. Né? Eu quero aqui, o presidente está me pedindo aqui o seguinte, eu vou divulgar o meu celular para vocês mandarem mensagem. Só o Fernando Treza me aprontar uma dessas aqui. Eu seguro meu celular, não dou para ninguém, ele quer que eu coloque em rede nacional. Depois eu vou ter que mudar, eu vou colocar na sua conta, viu, Fernando Treza? Tu vai me comprar um outro aparelho e um outro chip, tá? Não é esse não, esse é da secretária, é o 94806-3444. Esse aqui é o da secretária, 97719-2266. Pode ir para mim, Jonas. Esse é o outro, 97719-2266, é o da secretária para marcar consulta comigo. Esse aqui, que eu estou aqui comigo acompanhando, vocês vão ter que... acho que não tem o GC, acho que não dá tempo de preparar. É o 94806-3444. 94806-3444. O Fernando Treza vai me dar outro celular. Ele já entrou. Você usa o que você costuma usar mesmo e fala assim, eu quero saber se você está gostando, se está assistindo. Isso. Que lugar que você é do Brasil, se você é da Bahia. Nós estamos falando ao vivo. Nós estamos falando ao vivo nacional. Para quem está assistindo, o Fernando Treza acabou de entrar aqui, está cumprindo uma promessa, demorou 6 meses que eu estou cobrando dele aqui ao vivo, para a gente entrar em rede nacional, tanto pela Sky quanto pela Oi. Para você que está assistindo o programa, mande uma mensagem, está gostando ou não está gostando, mande críticas, sugestões, é o 94806-3444, 94806-3444. Pelo Face tem algumas pessoas que estão assistindo, a Fátima Blois e outras pessoas aqui estão curtindo. Nós estamos falando sobre um importante tema hoje, que é, infelizmente, um título de campeão sobre operações cesáreas, as cesarianas. E eu estou recebendo aqui a doutora Priscila Pirro. Até o final difícil mesmo. Até o Natal eu vou decorar o sobrenome dela. Pirro não é espirro. Quem é pirro não é espirro, porque pirro porque quilo, como diria o Jânio Quadros. Pirro porque pirro. Não vai esquecer mais. Não vai esquecer mais. A doutora Priscila veio de Niterói exclusivamente atendendo um convite nosso, porque quando a cesárea sempre fui, como eu disse no início do programa, eu sempre fui muito crítico por conta disso, de aprender que quando a gente foge da nossa própria natureza, a gente fica doente. Essa, para nós, da medicina tradicional chinesa e da medicina integrativa, sempre entendemos isso. Nós nascemos com algumas tendências positivas, negativas, coisas boas, coisas ruins, determinados dons, todos nós, né? Um vai ser engenheiro, o outro vai ser músico, o outro vai ser piloto de avião, o outro vai ser médico, o outro vai ser advogado, o outro vai ser pintor de quadros, o outro vai pintar a parede, o outro vai ser construtor. Quer dizer, todos nós nascemos com determinados dons, com determinadas características
que os hindus chamam de skandhas, de tendências positivas, e nidanas, em questões negativas, em tendências negativas. E tudo isso, naturalmente, quando a gente se afasta desse processo natural, acabamos adoecendo. Os chineses falam que toda doença, todo sintoma, toda patologia tem que ser olhada com carinho, porque é um corrigir de rumos. Você concorda, doutora Priscila? Concordo plenamente. E é isso que essa medicina integrativa e tal, que essa nova onda da medicina está buscando, né? De fato, trazer de volta as nossas raízes, as nossas origens, o nosso reequilíbrio. Nós estamos fazendo tantas intervenções, nós estamos mexendo tanto na natureza que estamos adoecendo mais, estamos com doenças crônicas, né? E a intervenção no parto não se justifica, né? Não tem mais como falar que cesariana é melhor do que parto normal. Não tem como mais defender isso. A quantidade de evidências científicas já não tem mais como falar, né? Agora é uma questão da gente falar isso para as mulheres, das mulheres terem esse conhecimento, foi o que eu falei, né? Infelizmente a gente ainda tem uma privação de informação, as mulheres acham que cesárea e parto normal dá no mesmo. Não tem Ainda noção, se pensa isso. ainda se pensa isso, muito. As pacientes que me procuram sabem que eu sou defensora do parto normal. Eu pergunto, você veio aqui por quê? Por que você quer um parto normal? Nem elas sabem direito, elas têm uma vaga noção. Qual é a diferença de parto normal e cesárea? Às vezes elas não sabem responder. Não sabem responder. Não sabem responder. Então, por quê? Porque se vendeu isso ao longo dos anos que tanto faz cesárea e parto normal. Olha aqui, ó, viu? Tirou, nasceu igual, da mesma forma. E pelo contrário, até se colocou muito medo no parto normal, né? Doutora, eu gostaria que a senhora fizesse um resumo das grandes vantagens do parto natural, em comparação, obviamente, à cesariana. Quer dizer, quem nasce de parto normal, já sabemos, tem a microbiota intestinal, né, a doutora falou, muito mais preparada. Quais as outras diferenças? Então, a primeira, eu acho que a grande vantagem é esse contato do bebê com a flora vaginal materna, colonizando todo o bebê, dando para ele um microbioma muito mais capacitado e permitindo a simbiose que nos permite viver. Né? Então, reduzindo aí obesidade, síndrome metabólica, Alzheimer, depressão e inúmeras doenças autoimunes, tiroidite, inúmeras doenças. Né? Então, esse, para mim, você já está protegendo o seu filho por ele ter contato com essa flora. Não, só isso já é o suficiente, né? Claro. Mas as outras, a gente poderia falar do timing correto, né? O momento que o bebê realmente, de fato, está pronto para nascer. É ele que decide, é ele que libera o início dessa cascata hormonal. Então, cesarianas, a gente tem um estudo, né? Cesarianas eletivas abaixo de 39 semanas aumentam em 120 vezes o risco de taquipneia transitória do recém-nascido, de desconforto respiratório. O pulmão é a última coisa que fica pronta, né? Que amadurece. Então, uma cesariana eletiva abaixo de 39 aumenta muito o risco de internação hospitalar, de complicações respiratórias. Então, só um momento. injustificável. Além disso, quer dizer, esse problema durante o parto, obviamente, vai dar situações na posterioridade em relação a asma, tuberculose, pneumonia, uma fraqueza pulmonar crônica, no mínimo, né? Diga-se. E aí, continuando, então, desculpe interromper. Essa complicação pulmonar, então esperar o momento do bebê é importantíssimo para a gente saber que ele realmente está pronto. Então você protege o seu filho de complicações respiratórias, né, e você sabe que ele realmente está pronto para nascer. Então, pelo menos esperar o timing. A outra coisa é que quando esse bebê nasce de parto normal, a gente tem a possibilidade de permitir que ele permaneça conectado com o cordão umbilical por mais tempo do que na cesariana. Na cesariana, a gente precisa clampear o cordão porque está sangrando, a barriga está aberta da mãe, a gente não pode ficar perdendo muito tempo esperando ali. Porque inclusive por causa da mãe, né? Inclusive por causa da mãe, exatamente. Ela está perdendo sangue, ela está com a barriga aberta, né? Então a gente não pode esperar. Mas no parto normal, não. Esse bebê nasce, vai direto para o colo da mãe, e aí tem o imprinting, aí tem aquele primeiro contato da mãe-bebê, toda a golden hour, que é a hora de ouro desse primeiro contato, tá agora com a flora da pele, um segundo contato, quer dizer, o contato em si, o calor
materno que previne hipotermia do bebê. Então ele tem contato direto com o corpo, ele estava naquela temperatura, ele volta para aquela temperatura, ele sente o batimento cardíaco da mãe, ele sente a respiração, ele ouve a voz, ele reconhece. Então essa conexão imediata que acontece, a liberação de ocitocina, e nisso que ele está ali se adaptando ao nascimento à mãe, ele ainda está conectado com o cordão umbilical. Sendo alimentado, recebendo ali. Esse pulmãozinho que estava inundado de líquido, começa os alvéolos a abrirem e fazer troca gasosa. E enquanto não está pleno, o cordão vai mantendo esse oxigênio ali até que esse pulmão esteja pleno para respirar. Então você consegue dar para esse bebê um conforto de transição muito melhor. A anemia também é menor em bebês que ficam conectados de 3 a 5 minutos. A gente fala pelo menos 3 a 5 minutos. A anemia é menor, ele recebe esse último influxo sanguíneo ali. Né? Então, o ideal mesmo que seria que a gente esperasse parar de pulsar o cordão, que é o momento que a gente sabe que, ok, ele recebeu tudo que ele podia, agora não precisa todas as reservas, mais, faz não a desconexão, mais, né? Estou respirando. O nascimento é muito mais suave, esses bebês choram menos, eles são preparados hormonalmente, eles têm uma transição para a vida aqui fora muito mais suave, né, do que quando é uma cesariana, que alguém tirou ele lá de dentro e cortou o cordão. É como se você tampasse o nariz da criança de repente, né? Cortou o cordão, ele, ai meu Deus, agora eu tenho que respirar por conta própria, se vira aí, né? E ele vai chorar, obviamente, né? E eu diria que isso prepara esse indivíduo, esse bebê, esse feto, essa criança, né, na verdade, futura criança, futuro bebê, obviamente, para uma vida até de uma maneira mais madura, para se relacionar com os problemas, com as disfunções, com as outras coisas, com as intempéries, que é normal para todas as pessoas de uma maneira geral. Obviamente que as pessoas acabam passando por uma cesárea, tendo tudo meio facilitado, tudo meio pelo intermédio, sendo um adulto fraco, despreparado, não pronto para frustrações e etc, e etc, e etc. Me parece isso muito claro. É um nascimento agressivo, né? Então ele fica, caramba, nascer dói, nascer é difícil. O mundo que eu vim, que mundo é esse que eu vim? Eu vim para um mundo já agressivo, né? Eu não vim, não é um nascimento com amor. E a gente pode falar essa palavra com amor, porque a ocitocina é o hormônio do amor. Então, o hormônio, e a ocitocina sintética, mas eu fiz ocitocina na veia na hora da cesariana, não é reconhecida igual a cesariana, igual a ocitocina endógena. Então não adianta fazer ocitocina porque não é a mesma coisa. A ocitocina endógena é muito mais ligada com o receptor, o reconhecimento é muito melhor. Então é um nascimento sem amor, a dificuldade de vínculo, a depressão materna depois, né, a dificuldade de vínculo com a mãe, da mãe com o bebê é muito maior, né, porque não teve essa inundação hormonal, né, durante o trabalho de parto. Então é um nascimento sem amor. Se você pensar em questões hormonais, poderia até dizer isso, é um nascimento agressivo. Para quem está acompanhando agora o programa, que entramos agora ao vivo, em rede nacional, para quem não pegou a primeira parte ou está assistindo de uma parte para frente, falávamos agora há pouco sobre os problemas, né? Porque o parto natural demanda tempo, demanda horas de centro cirúrgico, demanda horas do médico, demanda paciência da mãe. Uma coisa que demora 20 minutos vai demorar 8 a 10 horas e que isso não é economicamente viável. A contra-revolução é possível, doutor? Olha, existem movimentos fortes a favor disso, né? Hoje a gente tem um movimento, inclusive no SUS, que seria teoricamente mais interessante, porque o parto normal seria mais econômico no SUS, né? Gasta-se menos e seria interessante. Mas até no SUS a gente teve um aumento de cesariana pelo medo de processo dos médicos, né? Então ainda tem isso, né? A segunda especialidade mais processada depois da cirurgia plástica é a obstetrícia. Então muitos dos partos acabam sendo feitos cesariana por medo de processo. Então são muitos fatores. Mas existe um movimento vindo das mulheres muito forte que forçou a Agência Nacional de Saúde a se mobilizar e a começar o Ministério Público, elas denunciando o Ministério Público, e isso começou a movimentar novamente. Então a gente vem num movimento tentando reverter isso. Mas não é simples, é muito multifatorial, a questão econômica, social, cultural. Venceremos. Sim. Venceremos, com certeza. É como nós aqui, né? Estamos 10 anos na UTV, um ano e um pouquinho aqui na TV Guarulhos, na TV aberta, fazendo
defendendo a medicina integrativa, defendendo a questão da naturalidade, da natureza, nas questões da saúde, bem-estar e qualidade de vida. Essa sexta-feira, como todas as sextas-feiras, falamos pela TV Guarulhos, canal 3 da NET, pelo site www.tvguarulhos3.com.br. Primeira meia hora foi também transmitida pela TV Aberta em São Paulo, canal 9 da NET, canal 186 da Vivo Analógico. Eu vou pedir para passar os GCs, principalmente os GCs da nossa mídia social, @jcbaldão.acupuntura. Os 2 canais do YouTube são 10 anos de AltV, 1 ano e um pouquinho aqui na TV Guarulhos. Em 2 canais do YouTube, João Carlos Baldan e Além de Agulhas. Clique no sininho para receber nossas notificações. Temos 2 versões, segunda-feira, 13 horas na AltV, toda sexta-feira, às 14h30, pela TV Guarulhos, ao vivo. Você pode participar, inclusive, pelas páginas do Facebook, que tem a João Carlos Baldan enviando críticas, sugestões, comentários e etc. Tem mais algum GC, é o Lucas que está lá, loja virtual, loja.jcbaldão.com.br. Todas as máquinas trabalham com física quântica para a saúde, bem-estar e qualidade de vida. Mais algum GC, Lucas? O site www.jcbaldão.com.br e o 97719, que é o telefone da nossa secretária, mandando crítica, sugestão, me fala se gostou do programa, não, sugestões de pauta da medicina integrativa, tem várias coisas. Ozônio na segunda-feira, ainda vamos falar de outros temas absolutamente importantes sobre as questões dos metais tóxicos, os cosméticos que têm toxinas e etc. Demais. Cursos da Nova Ciência, 956875835. Fala com a Gracinha da Lauren, curso de pós-graduação em medicina energética. Fantástico, durante um ano, uma vez no final de semana por mês. Muito obrigado, doutora Priscila. Obrigada, eu que agradeço por você ter me recebido tão bem, para a gente poder abordar essa questão de onde tudo começa, né? Onde tudo começa, onde o princípio era o verbo e o princípio do ser é no parto dentro da barriga da mãe. Então, até sexta, e até sexta na TV Guarulhos, na segunda na AltV. Então, até sexta, até segunda, até sexta e até segunda. Obrigado pela audiência. Venham sempre com a gente.